Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos então a graça de Deus para que nesse dia nós continuemos aqui na carta de São Paulo aos Efésios, para que o nosso coração possa mergulhar na palavra de Deus, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, tenhamos a graça de ter essa visão espiritual. Vamos pedir ao Senhor que visite o nosso coração nesse dia, né? Eu não sei como está o seu coração, eu não sei aonde está depositada a sua esperança nesse dia, mas eu quero pedir ao Senhor, sobre cada um de nós, que o Espírito Santo venha derramar esperança no nosso coração, venha derramar confiança, venha derramar fé no nosso coração, para que nós verdadeiramente continuemos, perseveremos na graça de Deus. Acredite, meu irmão, minha irmã, Deus tem o melhor para nós. Ele sempre tem o melhor. E com essa certeza nós vamos mergulhar hoje, continuando aí na carta aos Efésios, nós vamos então hoje pegar os capítulos 3 e 4 da carta aos Efésios. Nós já fizemos o capítulo 1 e 2, nós vamos fazer hoje capítulos 3 e 4 da carta de São Paulo aos Efésios. Lembrando, gente, não se esqueça aí do caderno, né? Não se esqueça de fazer as suas anotações. Procure na palavra as promessas, as ordens, os princípios eternos. Leia a passagem. Aqui no vídeo a gente não lê toda a passagem juntos, né? Esse vídeo a gente medita um pouco na palavra de Deus, mas a gente não lê os 2 capítulos porque o vídeo ficaria muito grande, muito longo, né? Mas é interessante que você, fora do vídeo, então leia a passagem, mergulhe, medite, né? Reze com a palavra de Deus. Vamos pedir então ao Espírito Santo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continuando então, como eu disse, essa carta aos Efésios era provavelmente uma carta circular, ela não estava ali somente em Éfeso, mas ela circulava por toda aquela região, pelas comunidades ali, pela igreja nascente naquele local. E Paulo, ele estava preso, né? Então São Paulo ele estava preso e a gente vê isso já no início do capítulo 3 dessa carta então aos Efésios. Por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios. Então, Paulo não tinha medo, né, das prisões, ele não tinha medo das cadeias, ele não tinha medo. Paulo não tinha medo, né, gente? Vamos considerar que era realmente um homem cheio da ousadia, né? Cheio de intrepidez em anunciar o Evangelho. Para ele o importante era anunciar o Evangelho, mesmo que isso gerasse todas essas consequências que geraram na vida dele. Mas era um homem que olhava além das circunstâncias. Era importante que Cristo fosse pregado, era importante que Jesus fosse anunciado e que as pessoas então acreditassem e pela fé em Jesus Cristo elas fossem salvas. Ele que foi constituído ministro ali entre os pagãos, né? Ele que foi enviado a evangelizar os pagãos. São Paulo que ia sem medo. Lá no versículo 4 do capítulo 3 diz assim: lendo-me, podereis entender a compreensão que me foi concedida do mistério cristão, que em outras gerações não foi manifestado aos homens da maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros conosco que somos judeus, são membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Eu me tornei servo deste Evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. Então ele vem falar desse ministério dele no meio dos pagãos. E ele vem falar aos judeus, olha, os pagãos, eles são herdeiros da mesma promessa que nós.
né? A eles tem sido a graça da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação de todos os homens. Essa é a vontade de Deus. Versículo 12, pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximar-nos junto de Deus. Então, pela confiança em Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus. E essa graça que foi dada primeiramente aos judeus, se estendeu aos pagãos, chegou a toda a face da terra, né? Chegou a mim, chegou a você. E nós bendizemos a Deus por esses homens e mulheres, por esses primeiros cristãos que deram a vida para que o Evangelho chegasse a todos os povos, a todas as nações. E nós, que somos agora os protagonistas do nosso tempo, precisamos continuar levando esse Evangelho a toda criatura, porque essa é a vontade de Deus. No versículo 16, versículo 14, por esta causa dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais com todos os cristãos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo que desafia todo conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que pela virtude opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e entendemos. A Ele seja dada glória na Igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações da eternidade. Amém. Então, aqui Paulo se coloca em oração, né? Paulo já começa falando no versículo 14, por esta causa dobra os joelhos na presença do Pai. E ele vem falar então desse robustecimento que nós precisamos ter no Espírito Santo, e é por isso que nós precisamos clamar o Espírito Santo todo dia. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que venha gerar o Espírito, que venha gerar Jesus, que venha formar Jesus em nós, que o Espírito Santo que gerou Jesus no seio da Virgem Maria venha também fazer com que ele seja gerado na nossa vida, que nós nos transformemos em autênticos cristãos, em novos cristos para essa humanidade, para a nossa geração. Que o Senhor realize essa obra em nós. E no capítulo 4 ele vem dizer, exorto-vos, pois, prisioneiro pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Então São Paulo ele vai ali dizendo às comunidades, ensinando as comunidades, exortando as comunidades. São Paulo vai corrigindo a rota das comunidades nascentes. São Paulo vai falando ali a todos aqueles aos quais ele foi enviado a evangelizar, de forma que eles possam ir verdadeiramente se tornando um povo e um povo de Deus, um povo que verdadeiramente vive segundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso ele vem dizer que nós devemos, e trazendo para nós, devemos levar uma vida digna, da vocação a qual nós fomos chamados. Nós precisamos levar uma vida digna dessa vocação, desse chamado. Nós vimos ontem também São Paulo falando muitas vezes sobre esse chamado. Nós somos chamados, né? Nós somos vocacionados. E como que nós devemos viver então a nossa vocação? Com toda a humildade, amabilidade, com grandeza de alma, suportando-nos uns aos outros. E suportar aqui, né? Quando a gente fala suportar, a gente pensa assim, ai meu Deus, eu tenho que suportar.
os meus irmãos, né? E aí a gente coloca num sentido ruim, né? Num sentido pejorativo, mas nós precisamos entender aqui que suportar uns aos outros é ser suporte uns para os outros. Nós precisamos ser suporte para a missão dos nossos irmãos, ser suporte para a vocação de cada um. Nós precisamos nos animar mutuamente. Nós precisamos estar unidos no vínculo da caridade. Nós precisamos perseverar nessa graça. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que isso saia do papel e se encarne na nossa vida. Que isso saia de teorias, que não sejam teorias na nossa vida. Nós precisamos verdadeiramente, como nos diz o versículo 3, sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, que o Senhor nos dê essa graça. E lá no versículo 11, São Paulo continua dizendo, olha, a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitado por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Nós precisamos lutar para que nós cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Senhor. Nós precisamos lutar pela nossa maturidade espiritual, para que a gente não continue como criança, como diz aqui, ao sabor das ondas, para que a gente não seja agitado a qualquer sopro de doutrina. Gente, nós somos muitas vezes agitados, qualquer sopro de doutrina, né? E hoje em dia, então, que nós temos um telefone celular na mão, com uma internet, onde nós temos acesso a tanta informação, chegam informações de todos os lados, e aí a gente fica assistindo aqueles videozinhos. Cada videozinho de uma igreja que a gente recebe, a gente começa a assistir. Aí tem um irmão de outra denominação falando, a gente acompanha. Tem uma pessoa que não segue religião nenhuma, a gente vai e acompanha. E aí a gente vai escutando sopros de doutrina que vem de todos os lados e a gente não tem uma firmeza de fé. Nós não temos muitas vezes ali a gente vai seguindo qualquer coisa, a gente vai ouvindo qualquer coisa, a gente vai vendo qualquer coisa, a gente vai acreditando em qualquer coisa. E nós não podemos continuar dessa forma, vivendo como quem está agitado ao sabor das ondas aí. O que vem eu engulo, né, facilmente. Vamos nos embasar na doutrina, na sã doutrina católica. Se você é católico, eu estou falando para você católico, que você não se deixe enganar, que você não fique aí ouvindo tudo que mandam para você, mas que você se firme em estudar, que eu me firme em estudar a doutrina da nossa igreja, amém? Então, São Paulo continua falando aqui, no versículo 17, portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Têm o entendimento obscurecido, sua ignorância e endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Aqui São Paulo já vai entrar na realidade da vida de pecado, porque mais sério do que qualquer outra coisa é nós nos entregarmos à vida de pecado. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo. Se é que ouvistes dele e aprendeste, ouvistes e dele aprendeste como convém a verdade em Jesus, renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera não pequeis, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão não torne a roubar, antes trabalhe seriamente para realizar o bem com suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Então,
São Paulo vai nos corrigindo, ele vai nos instruindo como é que nós devemos agir. Nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas só a que for útil para edificação, sempre que for possível e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o quais estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterrados do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós não sabemos como agir, meus irmãos. Olha, nós pegamos uma passagem dessa daqui, o capítulo 4 de São Paulo aos Efésios, e a gente vê que existe ali um norte a ser seguido, né? Nós não somos desnorteados, nós estamos sem norte na vida. Nós somos norteados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos caminhos. Então, que nós nos deixemos, então, guiar por essa palavra. Olha como é que está tortinho aqui. Que nós nos deixemos guiar pela palavra de Deus, conduzir pela palavra de Deus. Se nós queremos ser santos, e nós queremos ser santos, que nós nos deixemos guiar, então, pela palavra de Deus. Que você possa, então, agora se sentar, ler essa palavra, meditar, e que o Senhor possa falar ao nosso coração neste momento, para que nós possamos corrigir a nossa rota, aquilo que precisa ser tirado da nossa vida, sejam as calúnias, as mentiras, sejam tantos vícios, talvez, situações que nós vivemos, que nós precisamos hoje corrigir, que nós possamos não deixar para amanhã, mas que hoje mesmo a gente corrija, que a gente diga ao Senhor, Senhor, hoje eu vou corrigir a rota, hoje eu vou lutar, Senhor, para corrigir esses vícios, para corrigir, Senhor, essas más tendências, essas más inclinações, para que eu possa viver na santidade a cada dia. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós sejamos santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.